Antes de iniciarmos, caso curtam games, convido vocês a conhecer o meu outro canal, o Invoto Gameplay. Vou deixar o link aqui no card. Dá uma olhadinha lá e se curtir, se inscreve para dar aquela força. Se você aí tá de olho em uma TV NanoCell, mas fica preocupado, pois quando se procura na internet só encontra críticas sobre o seu vazamento de luz, saiba que existe uma boa configuração aqui, tanto para filmes quanto para games. E é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Então fica comigo até o fim para ver a melhor configuração que se pode fazer, e também vou comentar sobre alguns recursos muito falados aí internet afora, que esses modelos de TV possuem e que, se ativados, podem melhorar a imagem, sendo que em algum dos recursos não funciona exatamente assim. Mas mesmo se você estiver de olho em outro modelo, de outra marca que seja, eu venho aqui para te ajudar com um grupo de descontos. É isso mesmo, vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo o link para acesso a um grupo de WhatsApp repleto de promoções de TVs, videogames, celulares e diversos outros produtos eletrônicos. Então não perde tempo, acessa o link e entra no grupo. E se você tá chegando aqui agora e não quer perder nenhum outro conteúdo aqui do canal Invototech, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas e me siga nas redes sociais. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Invototech. Bom, pessoal, então a gente tá aqui com a tela da TV já mostrando, né? E o que eu vou utilizar aqui vai ser o jogo Resident Evil Village, porque em games tem algumas coisas ficam mais fáceis de mostrar, né? A introdução do jogo, vocês já veem que a imagem possui algumas manchas. Essa, pessoal, é a melhor configuração que tem, pelo menos que eu cheguei para filmes e games, tá? Já vou explicar melhor o ponto de cada um, o que a TV NanoCell ela tem como recurso e o que cada recurso faz, tá? Em algumas partes, como nessa, vocês vão ver que a TV ela vai ficar um pouco estourada a imagem, porque eu preferi gravar num ambiente mais escuro para que vocês consigam observar as diferenças, principalmente aí na questão do vazamento de luz e do local dimming, tá? No game, vocês vão ver então que ali na verdade vocês já viram, né? O canto mais escuro e o meio mais claro. Isso é o local dimming, né? Então aqui no game, o Resident Evil Village ele é bom porque ele tem cenas bem escuras e bem claras. NanoCell, tá? Alguns modelos, exceto a Nano 79 e a Nano 75, eles vão possuir aí o local dimming Edge. E no modelo mais topo de linha, que é a Nano 90 de 2020, ela vai ter o Full Array Local Dimming, que é o melhor de todos. Esse modelo que eu estou usando é o SM86. Tá? SM86 é o modelo de 2019 da Nano 86. Os menus são idênticos, tá? Uma outra coisa podem mudar de lugar, mas no geral as mesmas opções você vai ter em todos os modelos. Então aqui você vai acessar todas as configurações para acessar as imagens. Aqui, como é um jogo, ele já identificou via LLM, já entrou no modo de jogo, onde reduz latência e tem uma configuração específica. Por isso que eu vou utilizar games, um dos motivos. Então o que você faz? Você entra no modo que você quer mudar, né, alterar. Eu vou usar um outro modo depois para vocês verem também, tá? Então a gente vai ter a primeira opção aí, que é o backlight. Eu gosto, algumas coisas são preferência, tá, pessoal? Eu gosto do backlight no máximo, né? Você pode diminuir um pouco, dependendo do ambiente que você vai estar, pode ser melhor, né? Eu costumo variar aí, não muito mais que isso, tá? De 78 a 100, dependendo do dia, dependendo do ambiente. Então a gente vai ter a questão do contraste. Vocês observem aí na arma mesmo, né? Quando a gente já faz a alteração do contraste, muda. O brilho eu gosto de deixar em 50. Mais que isso, principalmente em jogos, vai ficar muito escuro. A imagem que a câmera, capturada pela câmera, muda um pouco. Vocês vão estar vendo aí tudo um pouco mais claro do que realmente é. Mas eu gosto de deixar no 50. Aí também pode ser da preferência de cada um. Nitidez,
Algumas pessoas gostam de usar bem baixo. Eu, particularmente, gosto de usar mais... deixar tudo mais nítido. Quanto menos nitidez, vai ficar mais borrado. Então, eu penso que se eu estou usando uma TV 4K, e principalmente um videogame que dá uma condição de resolução maior, eu vou querer mais resolução. Então, a nitidez eu não deixo no total, que seria 50, tá? Mas deixo aí em 40. Entrando na primeira opção, então, a gente vai ter isso daqui, que é o contraste dinâmico. Tá? Percebam a mudança quando você deixa desligado e quando você vai mudando. Contraste dinâmico, olha a diferença na arma. É o mesmo quesito aí, né? Não exatamente igual, mas o mesmo princípio da nitidez. No contraste dinâmico ele vai dar mais contraste, o que vai ficar tudo mais com impressão de profundidade. Isso daqui eu deixo ligado também. Se você desliga, ele deixa mais escuro. Essa super resolução, sinceramente, eu não sinto diferença. Eu deixo no alto, mas eu não sinto tanta diferença. Então, pra mim, eu não achei nada. As opções da TV, algumas coisas você vai perceber mais, outras menos. Como a questão de gama de cores também. Não faz tanta diferença. Essa questão da gama faz bastante diferença, mas como a imagem que a gente está utilizando é HDR, ela não dá opção para alterar. Tá? Depois eu mostro para vocês sem. Então a gente vai mudar para o modo padrão para ver algumas coisas diferentes, né? A gente entra então de novo em controles avançados. Só que da mesma forma a gente ainda não consegue enxergar, porque tá com o videogame, ele ativa o HDR da TV. Sempre que tiver com o HDR ativado, a gente não vai conseguir visualizar. A gente não vai conseguir fazer essa alteração. Tá vendo? Em nenhum modo funciona. Tem que ser algo que rode sem o HDR. Aí sim. Mas a gama ela vai dar bastante diferença. Voltando então para os jogos. Naquela parte daqueles recursos são aquilo. Aí aqui a gente tem bastante coisa. A principal é esse daqui, pessoal. Nível de preto. Tá? Aqui é o que dá mais destaque para o vazamento de luz. Se você deixa o nível de preto baixo, o preto da TV ele vai dar uma boa melhorada. É que como ficou muito escuro, vocês não conseguem ver que os detalhes que eu citei antes da arma se mantêm. Então, os detalhes ficam muito bons mesmo com o nível de preto baixo, que seria o ideal. Mas, quando ele é ativado, o vazamento de luz estoura na tela. Então, para mim, não é nada interessante. Eu prefiro optar por deixar desligado. O Full LED, que aqui é o local dimming. Vocês percebem que se eu desligar, olha como fica. Mas você consegue perceber que ali no preto ele vai ficar mais acinzentado e tem meio que um facho de luz ali. Aí você percebe que nessa parte que eu tô mostrando é reflexo da janela. Ali em cima não tem reflexo nenhum. Então ali era para ser preto e não fica preto. Já quando eu tiro, olha a diferença que fica. Eu prefiro muito mais o Full LED. Então, repito, o Full LED é o local dimming, quando você ativa ou desativa. Eu prefiro, mesmo que ele tenha esse problema, tá vendo? Que quando você mexe, ele meio que faz umas faixas. Eu ainda prefiro deixar ele dessa forma do que deixar desligado. Ele desligado, ele vai perder muito contraste, ele perde muita profundidade. E ele deixa a tela como uma TV. Ela vai ter ainda a função, claro, do nanocell, que vai melhorar as cores. Mas ele vai perder essa profundidade que dá, né? E você vai ter aquele painel clássico de IPS que é o preto bem cinza. E pra mim, eu prefiro não utilizar, tá?
Então, basicamente aqui é nível de preto e o Full LED o que mais vai dar diferença, que vocês podem mexer. Tem essas outras coisas, redução de ruído, etc, mas eu não sinto diferença. Aí vocês podem observar, né? Eu vou dar uma volta aí para vocês verem os cantos, principalmente os cantos da tela. Olha, aí vai dar para ver bem. Vocês percebem o canto como fica bem mais escuro? Você ainda assim, você tem a diferença do local dimming edge, que é importante vocês saberem isso. Se vocês comprarem uma TV com local dimming edge, caso você ative, você vai ter essa característica no painel, que é como se fosse um feixe de luz. Esse brilho IA seria para a TV identificar o ambiente e controlar aí a questão do brilho. Mas eu prefiro deixar ele ativado. Também não faz tanta diferença, né? Mais uma vez, então, Full LED desligado. Vocês veem que a imagem, né? Vocês veem que a imagem ela fica mais padrão, mas vocês percebem claramente o vazamento de luz ali na esquerda. E a esquerda também, ela não fica tão... O preto não fica preto, né? O que era para ser mais escuro, ele não fica escuro. Isso pode agradar alguns e outros não. Tá vendo como o contraste, quando você liga, ele aumenta? O contraste fica muito superior. Só que você vai ter essas marcas na tela que algumas pessoas incomodam mais, outras menos. E essa parte é bem nítido para enxergar isso. Agora eu vou mostrar para vocês uma opção, um recurso que sempre me questionam, que é a questão do TrueMotion. Dentro do jogo, quando você entra, ele ativa o HDR. Fora, aí nessa tela, o HDR está desativado. Então a gente consegue mexer tanto no Gamma quanto no TrueMotion, né? Que já me questionaram várias vezes aí nos comentários se a questão do TrueMotion, se ele não melhora a imagem, né? Vocês vão ver então o que acontece quando a gente mexe no TrueMotion. Entrando então no TrueMotion, você vai em usuário e já está ativado. Você pode desativar e ativar. Pela câmera, vocês já perceberam que ela deu uma boa apagada na imagem, certo? Então você pode estar olhando aí pela imagem e falar, poxa, Rafael, não, mas ficou bom. Não, pessoal, como eu falei, quando você usa isso, olha, no máximo de brilho, e não ficou tão estourado ainda. Quando você usa o TrueMotion, tá? Dá uma apagada na tela. É simples assim. Então é claro que o vazamento de luz vai melhorar. Não tem brilho, né? Não tem brilho. Por mais que você deixe o painel no 100% e o brilho no 100%, é claro, o brilho no 100% ele vai deixar mais claro, mas você vai perder definição, você vai perder cor, você vai perder tudo. Com ele desligado, você tem um leque maior. Leque no sentido do ponto mais claro para o ponto mais escuro. Então, essa é a real diferença do TrueMotion. O TrueMotion, ele funciona? Funciona, ele não vai funcionar em imagens com HDR e o TrueMotion, ele apaga a tela, fica horrível. Para vocês não pareceu tão ruim, por quê?
porque a câmera, como eu disse, na hora de capturar o vídeo, ela já captura e dá captura as coisas mais claras. Tanto é que desde o início, em algumas partes fica até um pouco, as partes brancas fica um pouco difícil de ver, porque a configuração da câmera que eu coloquei foi para poder conseguir aí capturar o preto e as imperfeições dele, que é o que a gente normalmente vê no dia a dia, mas o branco não é estourado daquela forma. Agora, se eu ativo o True Motion, eu sou obrigado a aumentar o brilho, aí fica estourado. Aí fica estourado para você que está vendo e a imagem fica péssima. Não funciona. Então, não caiam nessa de True Motion. True Motion não vale a pena. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês aí que já possuem o modelo NanoCell, independente do modelo, mas alguma TV da linha NanoCell, já tentaram essas configurações? Qual que é o ideal para vocês? E para quem deseja uma nova TV? Pessoal, é isso, a TV NanoCell, ela vai sim possuir vazamento de luz. Mas eu queria saber de vocês então que já tem e quem não tem, se pretende mesmo assim comprar. E para quem tem, quais as configurações? Deixem aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!